Rádio França Internacional. Abordamos a segunda parte desta emissão, em que, como todas as quintas-feiras, vamos ouvir o magazine Vida em França, mas para já ficamos com o convidado da nossa enviada especial Lígia Anjos, de olhos postos sobre São Tomé e Príncipe. Convidado. Estamos na capital de São Tomé e Príncipe com Cesaltino Fernandes, urbanista, que nos vai fazer descobrir a cidade e a sua história. Estamos no centro da cidade, na cidade físico-formal, a parte da cidade que tem os edifícios de arquitetura mais importantes. Temos a loja Pereira Duarte, com uma dimensão bastante apreciável, um grande edifício. Não é um edifício único, são 3 ou 4 pedaços que formam um edifício, pode-se ver pela diferença das fachadas. E agora sim, viramos logo para frente, temos o edifício que eu considero o maior emblema da arquitetura em São Tomé e Príncipe, que infelizmente está a deteriorar-se. Daqui a bocadinho, espero que o diabo não me ouça, pode cair. O edifício já foi a administração dos serviços gráficos e cadastrais durante muitos anos e, sensivelmente, em 2007, 2008, os serviços gráficos e cadastrais abandonou o edifício devido ao seu avançado estado de degradação e arranjaram outro edifício, mudaram-se para lá. Será com certeza um dos edifícios mais antigos da cidade? Bastante provável que sim. Eu não tenho todo o historial da cidade de São Tomé, mas tudo leva-me a crer que é um dos mais antigos. Haverá um ou outro que poderá ser da mesma altura, da mesma era. A diferença é que, como esse é de Estado, o Estado dificilmente faz obras para a manutenção dos edifícios, ele ficou assim um bocadinho nesse mau estado. Os outros, como são privados, sempre o privado põe a mão na sua propriedade para não deixar cair, estão melhores que este edifício. É um edifício bastante interessante, podem ver, os seus vitrais estão mais que partidos. A deterioração nos últimos tempos acelerou bastante. Eu diria também fruto do que lá dentro se passa. O edifício foi invadido, há várias famílias a viver lá dentro. Como podem ver, tem cortinados, tem tudo. Não poderei dizer que será por isso, mas o tempo em que ficou desabitado, desocupado e o tempo dessa nova ocupação, poderíamos dizer que o edifício, nesta fase, acelerou bastante a sua degradação. Nós não temos muita arquitetura de grande interesse, mas temos algumas. São Tomé e Príncipe é uma cidade construída sobretudo no tempo colonial. Sim. O núcleo central tem um conjunto de edifícios característicos daquilo que nós podemos chamar de urbanismo e arquitetura portuguesa, claramente. E depois, à volta dessa cidade, foram surgindo novos bairros, novas construções, não seguindo o mesmo alinhamento, o mesmo ordenamento urbano, que fizeram com que a cidade hoje quase que triplicasse de tamanho. Quando nós saímos da cidade aí para Madre Deus, ou aí para Santo Amaro, ou aí para Santana, portanto estou a falar das 3 direções de maior distribuição do tráfego. Se estivermos aí para Trindade, que a cidade vai para lá de onde está a antiga padaria das Beiras, que se estivermos aí para Santo Amaro, que a cidade está para lá de São Pedro, ou que a cidade está para lá de Água Arroz, se estivermos a ir em direção ao sul, em direção de Ponta Vaz. Não, a cidade física formal da era colonial era limitada a estes pontos. Hoje o que temos são grandes manchas de ocupação do espaço, que hoje nós poderíamos, e com toda a clareza, dizer área urbana, mas que não corresponde ao planeamento urbano da matriz inicial da nossa cidade, que era uma cidade colonial portuguesa. Mas isso acontece porquê? Porque a população foi aumentando? Considero 2 fatores fundamentais. O crescimento exponencial da população, a população cresceu muito e tem crescido. A África subsaariana tem tido um crescimento da população bastante grande nos últimos 50 anos, acompanhado do facto de que nós tínhamos um sistema em São Tomé, as nossas roças, funcionavam como pequenos polos urbanos que tinham uma população considerável.
Depois da independência, as roças passaram para o domínio do Estado e depois, mais tarde, no início dos anos 90, as roças fecharam, ficaram completamente desintegradas. E houve um êxodo urbano. Um êxodo maciço das explorações das antigas roças para a cidade capital. Porque poderia acontecer o êxodo para as capitais distritais, mas não foi o caso. Vieram quase todas as pessoas para a capital do país. Isso explica esta expansão irremediada da nossa cidade, e que é um problema que tem que ser resolvido, sob pena de nós perdermos um bocado a identidade daquilo que era a nossa cidade na sua matriz inicial. O que acontece é que a cidade se vai expandir sem, no entanto, conseguir acompanhar uma paisagem que é própria a São Tomé. Sim, sem o que eu chamo de exercício de planeamento urbano. Alguns destes bairros são frutos até de um trabalho deficiente de alguns serviços do Estado, serviços geográficos cadastrais, a Direção de Obras Públicas, que trabalham no sentido de oferecer lotes para que as pessoas possam construir, ou que as pessoas pudessem construir, mas era um trabalho bastante incipiente e com a agravante de não ser acompanhado de obras de infraestruturação suficientes para dotar estas zonas daquilo que nós chamamos de o mínimo necessário para o funcionamento de uma cidade. Está a falar de saneamento básico, por exemplo? Saneamento básico, água e esgoto, sobretudo, as valas de escorrência de águas pluviais e outras infraestruturas tão interessantes para o domínio da cidade. Saindo do centro da cidade, nós vemos à vista sempre situações de valas a céu aberto e tudo. Não quer dizer que na cidade, no centro, tenha uma situação muito melhor. Simplesmente eles estão assoreados. Durante vários anos não se fez mais limpeza nestes canais de escoamento de águas pluviais. Estão completamente assoreados quando chove, onde nós estamos agora parados, por exemplo. Quando chove, fica completamente inundado, completamente cheio de água. Sobretudo resultante do problema de alterações climáticas que o país tem sido vítima nos últimos tempos. São Tomé e Príncipe está a perder área territorial, nomeadamente? Estamos a perder área territorial, sobretudo na orla costeira, estamos a perder imenso. Já não somos 1.001 km², de certeza. São Tomé e Príncipe é um país em desenvolvimento, um país da África Central, com uma economia muito frágil. É por isso que as autoridades, o governo não consegue acompanhar todas estas necessidades de desenvolver infraestruturas e criar outras condições. Eu não falo de governos, não tenho autoridade para falar de governo e nem posso. O que eu sinto é que nós temos imensas dificuldades em dar recursos que nos permitam fazer essas grandes obras. Eu próprio já fui funcionário do Ministério de Infraestruturas, quando estive no Ministério de Infraestrutura, das últimas conversas que lembro que tive com ministros sobre a questão de infraestrutura na cidade. A ideia era, pelo menos, 1 ou 2 ruas por ano, temos que abrir tudo novamente. Abrir tudo significa rasgar o pavimento novamente, abrir as condutas de águas pluviais, meter condutas novas, maiores, dimensionadas em função do número de população que hoje temos. Na situação atual de São Tomé e Príncipe, com os poucos recursos que tem, vivendo com volta de 90% do seu budget anual em formas de donativos ou empréstimos concessionários, é difícil resolver a situação. Alguém dirá, mas o problema pode estar na priorização. Também é verdade. Podíamos comprar menos viaturas de representação do Estado, poupar mais algum para isso. São opções que quem nos dirige fazem. E eu sobre isso não posso pronunciar. Era Cesaltino Fernandes, urbanista, que nos deu a conhecer um pouco da capital são tomense. De São Tomé e Príncipe para a RFI, Lígia Anjos.